7 horas e 58 minutos em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo, em 98,3. Ao vivo também em nossas redes sociais, onde você acompanha lá no Face, no YouTube, no Instagram. Ao vivo esse programa daqui a pouco vai estar editado para podcast. Logo mais tem reprise também na Plena TV. Teve uma névoa úmida passando aqui pelo centro de Campos. Agora pela manhã, aquela cerração mais baixa. Ainda tem um pouco ali pela região do Trevo do Índio, né? Mas agora clareou um pouco aqui a área central, visibilidade é boa e tem sol hoje para Campos. Faz 23 graus agora aqui no centro da cidade. Tá um pouco fresco ainda, tá bom, mas a previsão para hoje é de 31 graus, né? Calorão de volta aí, né? Mais intenso hoje do que em relação a ontem principalmente. Voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje estamos conversando sobre publicidade, sobre comunicação, sobre propaganda, marketing, com o especialista, o Douglas Oliveira. Ele é publicitário e está com a gente neste programa de hoje. Eu convido você, Luiz Abreu Barbosa, que está na bancada também, claro, para abrir esse bloco aí, por favor. Vou abrir destacando aqui a participação dos ouvintes pelo streaming, espectadores, né, do Folha no Ar. Aqui no YouTube, a Annelise Sardinha coloca aqui: não vejo que haja atraso, pois o acesso hoje à informação é fácil. Falta expandir a mentalidade e valorizar a ferramenta humana que faz tudo acontecer, mesmo em era de IA. Eu conheço o Douglas, coloca aqui: tive o prazer de conhecer o Douglas e vejo que um dos diferenciais dele, e na forma de fazer, gerar trabalho belíssimo, é a sua abordagem humanizada. Na minha opinião, pessoas assim se destacam. Tem uma série aqui no Facebook, né? Uma série dos comentários. Gustavo Crespo Potência, muito sedutor, era propaganda, compre batom da garota. Era mesmo, compre batom. O filho merece batom. Dona Sebastiana e Maurício sempre aqui presentes, né? Luiz Carlos Duarte Peçanha, sinto falta das propagandas das músicas e chamadas que nos marcaram. Apenas para exemplificar: quem bate é o frio, casos pernambucanos. Quem bebe grapete, repete. Essa é outra imortal. Clássica, né? Marcelo Pereira, bom dia para aqueles que acreditam que o sistema de radiodifusão tornou-se obsoleto no mundo. No mundo atual da internet. Importante lembrar que em muitas localidades no Rio Grande do Sul, com as recentes enchentes, só recebi informações através do velho radinho de pilha. Isso aí. Quer comentar alguma dessas participações, Douglas? Eu queria aproveitar, eu queria comentar aqui, agradecer o pessoal que está participando, o pessoal que está ao vivo com a gente aí. Muito obrigado, pessoal. Eu acho que eu queria trazer um pouco dessa abordagem que a Annalise trouxe. A Annalise é psicóloga em Campos, na região, e ela já fez um trabalho aqui, inclusive, com o meu time, com a minha equipe aqui, né? Então, hoje nós somos aqui uma equipe de 40 pessoas. Então, a gente trabalhar, juntar todo mundo, juntar todas essas mentes aqui não é muito fácil, então a gente precisa sempre de apoio, né? Mas essa forma humanizada que a Annalise traz, né, e ela comentou aqui pelo YouTube com a gente, eu acho que eu queria abordar e comunicar, né? Eu sempre falo muito que o marketing, né, ele não é minha empresa é de classe A, minha empresa é de classe B, de classe C. Eu gosto muito de dizer que o marketing é de classe G ou de classe P, né? Gente ou pessoas. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com viés de pessoas, né? E isso é um trabalho que a gente sempre pensa muito. Ou seja, quando a gente consegue pensar nas pessoas, nessas necessidades, a gente consegue atuar de maneira muito mais efetiva, né? De maneira muito mais, de certa forma, individualizada para o indivíduo. E dado essa fala, a gente, olhando um pouquinho para trás, resgatando tudo aquilo que é muito sucesso, você pode perceber que ele tem sempre um viés
de bordões que acontecem numa mesa de bar, que acontecem numa escola, em comportamentos que a sociedade replica ao longo do tempo. Toda vez que a gente pega um comportamento e a gente replica aquilo, né, a gente consegue criar propagandas memoráveis. Por quê? Porque o jeito das pessoas falarem, o jeito das pessoas se comunicarem, quando a gente consegue trazer o cotidiano, né, acho que resumindo isso, quando a gente consegue trazer o cotidiano da vida para dentro da propaganda, isso é o match perfeito. Então, isso é um encontro perfeito, porque existe a identificação. E aí eu acho que esse é o grande barato. Então, enquanto a gente está vivendo, de novo, um mundo muito pasteurizado, né, onde eu quero ser o Aloysio, onde eu quero ser o Cláudio, e eu não pego a minha marca e não transformo ela no que ela deveria de fato ser, a gente tem uma perda muito grande. E eu acho que o saudosismo da publicidade está em a marca ser o que ela realmente deveria ser. A gente anda copiando demais. De novo, eu volto naquele ponto lá, num mundo muito mais raso, né, e menos profundo. Então, eu acho que essa essência do ser, de pensar em gente, pensar em pessoas e traduzir de fato a sua essência, tem feito falta na publicidade. A gente está, esses dois blocos, a gente está meio que fazendo um híbrido entre eles, né? Indo lá e cá. E tem um caso, eu sempre me lembro que eu fui tem um tempo já estamos no 2024, você deve ter uns 20 anos, mas que me marcou bastante. Até porque eu fui várias vezes à Bahia, desde garoto, e acho que é um dos poucos caras aqui do Sudeste que conhece tão bem o sertão da Bahia quanto o litoral. E era um seminário sobre media marketing, né? E eu me lembro que foi um palestrante do Rio, não vou lembrar o nome dele agora, mas era, à época, alguém muito, muito, muito referenciado no mercado do Rio, e que usou um exemplo que eu nunca esqueci. O primeiro shopping de Salvador, capital da Bahia, foi inaugurado em 1975, né? Na época da moenda de Dona Dilma. Inicialmente, ele não foi bem em movimento, em venda, né? Era o Shopping Iguatemi, que recentemente foi rebatizado de Shopping da Bahia. Isso. Sabe o que eles fizeram? E a partir dali se tornou um grande sucesso o shopping, ali nos anos 70, colocar a essência de Dendê no ar-condicionado. O baiano, sem aquele cheiro, não se familiarizava com o ambiente. Pode parecer uma coisa absolutamente prosaica, mas é um fato, isso é um case, né? E como você tem que se adaptar a hábitos locais para você dar certo, né? Exatamente. Você já tinha ouvido falar dessa história? Não, conheço muito o Shopping da Bahia, conheço gestores hoje também lá que estão, time de marketing. Vi muito da evolução do shopping aí, pelo menos nos últimos 18 anos, mas não conhecia esse case. Isso é interessantíssimo, né? Então, assim, como trazer a nossa essência, eu acabei de falar, como trazer a nossa essência daquilo que de onde a gente está. Não adianta querer colocar a coisa paulista dentro do negócio que é baiano. Não dá, isso não converge, são públicos diferentes, né? Então, assim, eu acho que é sobre isso. A gente, quando a gente abraça o nosso povo, a gente abraça o nosso local, abraça a nossa essência, a gente decola. Eu tenho um case com relação a cheiro também, que é muito legal, né? Mas é muito sobre isso, sabe, Luiz? Eu acredito muito nisso. Tá aí o reforço da minha fala. Me permita dar um exemplo agora aí, Aloysio? Pois não. Rapidamente. Eu estou tentando achar o nome do shopping aqui, mas eu tenho quase certeza que foi na Rússia. E é um exemplo clássico, igual esse que você usou, que assim, igual a este que você usou, esse aqui que eu vou citar, ele é o contrário de atrair. Ele queria afugentar uma classe, uma categoria de clientes, que eram os jovens. Muitos jovens naquele shopping, ninguém gastava nada. O jovem não é gastador de compras, ele compra, sim, jovem compra também, mas não quanto
né, a idade mediana, enfim. E não era o propósito daquele shopping ter aquela criançada ali, aquela juventude toda. Ficaram também no vermelho mais de mês. Do nada alguém teve a ideia, vamos acabar com isso aí, vamos colocar música clássica. Verdi, Beethoven, Bach. No primeiro final de semana não tinha mais nenhum jovem naquele shopping. É a comunicação, né? Engraçado. Os dois exemplos que vocês falaram, intrinsecamente, que eu já construí. Um deles foi uma inauguração de uma Starbucks no interior de São Paulo, que o contrato ele ainda não estava efetivamente assinado, mas a mídia já estava, a imprensa, né, já estava com os spoilers aí de que estava chegando na cidade, era uma grande revolução e tal. E aí a gente não tinha efetivamente ainda o poder falar da marca, né? E a gente colocou dentro do shopping center, por exemplo, o cheiro de café nas entradas das portas, né? E aí a mensagem nossa era: tem cheiro de novidade no ar. Né? A gente colocou os adesivos verdes, né? Colocou ali a ideia de um copinho de café naquela modelagem sem revelar a marca. Isso foi muito legal, porque 98% das pessoas gostam de cheiro de café. Não necessariamente os 98% bebem. Né? Então, mas 98% das pessoas gostam do cheiro. E essa campanha foi um baita sucesso até se revelar que a Starbucks vai chegando. Né? Isso foi muito legal. Então, essa coisa é o marketing sensorial. Olha aí outro viés, né? Essa coisa do marketing sensorial, né? A gente poder atrair as pessoas pela essência daquilo que é bacana. Né? E também já fiz isso aí já, Cláudio. Quando a gente tinha muitos jovens aí dentro de empreendimentos assim, que era incontrolável, que precisa alinhar um pouco mais. Já tive música clássica também. Eu não sabia desse exemplo da Rússia, mas foi uma solução que teve aqui também. Eles chamam de repelente de jovens e crianças. Exatamente. Fantástico. Só que como é na Rússia, devia colocar Tchaikovsky e Rachmaninoff, né? Não Bach. Eu citei um exemplo aqui que veio na memória, desculpa. Mas vamos entrar no tema, a rede social. Eu vou usar outro exemplo baiano, e esse eu não ouvi, esse é empírico. Eu senti uma grande diferença. Em 2002, quando o livro de Cruz da Cunha, Os Sertões, primeiro best-seller brasileiro que narra a nossa maior guerra civil, né? Se deu ali entre 1896 e 1897, no sertão da Bahia, uma cidade arregimentada por uma liderança messiânica, religiosa, enfrentou literalmente todo o exército brasileiro, colocando reservista. E é que se lembrar que é uma época que o exército brasileiro vinha da Guerra do Paraguai, então estava muito bem equipado, muito bem armado. Enfrentaram de maneira, né, um exemplo de resistência não só para o Brasil, mas como para o mundo. É lembrado em obras do Mário Vargalhosa, A Guerra do Fim do Mundo, que é um peruano, pelo húngaro Sandro Amaral, em Verdito Canudos. É um exemplo, né? Tem muito estudo sobre isso na Alemanha. Eu fui em 2002. E aí, chegando lá, eu encontrei vaqueiro com aquela armadura de couro para não se ferir na caatinga, né? Os nomes dos locais eram em português. E tinha uma coisa interessante, que todo mundo na cidade andava de facão, entendeu? Eu comprei um também, que eu falei, todo mundo tem que não ficar de desvantagem. Eu tenho até hoje esse facão. E aí voltei lá agora, voltei no ano passado, né, com meu irmão e meu primo, e como mudou a cidade. Cara, eu não vi um vaqueiro, por exemplo, o único que eu vi estava sendo de bom de couro, a cavalo, né? E os nomes todos em inglês, os nomes dos restaurantes, dos bares, e ninguém mais usa facão. Eu falei, o que houve? Aí um amigo meu, que quando foi lá em 2002 era um adolescente, hoje é um homem, o Paulo Regis, que a gente inclusive entrevistou aqui, Nogueira. Sim. Falou, Luiz, rede social. Como é que isso, essa transformação num lugar assim, ermo fisicamente, como é Canudos, ali no
no meio do sertão baiano, isso se aplica, no seu modo de ver, Douglas, ao todo e especificamente em relação à publicidade? Isso, eu acho que acho a rede social, né, ela trouxe uma coisa de novo. Ela trouxe uma coisa muito interessante, ao mesmo tempo uma coisa que hoje em dia a psicologia tem debatido muito, né? Ao mesmo tempo que a gente não enxergava coisas novas, ou porque não eram possíveis ou não eram acessíveis, e a gente, como sociedade, mundo, tem aprendido muito mais rápido, né? Então a gente entende, né? Pode ter acesso lá ao shopping da Rússia, que aconteceu na Rússia. Então a gente tem esses acessos que seria um pouco mais difícil, né? De forma como é um assunto muito peculiar disso, está num JN, naquela antigamente, né? Então, para que a gente pudesse acontecer e saber. Então, ele trouxe muito acesso, um acesso rápido e amplo. Mas também trouxe um detalhe, que é a era da comparação. E, de novo, eu acho que essa era da comparação, então, assim, se eu vejo tudo, o que o Aloysio faz, poxa, quero ser igual a isso aqui, né? Então, eu quero ser igual a ele aqui, fazer o que ele faz. E, às vezes, não necessariamente aquilo é o ideal, né? Então, acho que ainda bem que lá removeu-se os facões do dia a dia, né? Mas talvez outros comportamentos que não eram somente dessa localidade foram adensados ali. Eles foram trazidos. Então, acho que fica uma outra pergunta, né? Até que ponto a gente, nessa era de comparações, de novo, o que gera uma pasteurização das coisas, fica tudo muito igual, e a internet tem acontecido muito isso, os conteúdos da internet têm acontecido muito isso, está ficando tudo muito igual e tudo muito repetido. E aí posso até falar daqui a pouquinho sobre medidas que estão sendo tomadas com relação a isso, mas eu acho que está tudo ficando muito igual, muito repetido. E será que Canudos agora tem a mesma essência de Canudos? Em sua essência, como ela era? Né? O que a gente faz para não perder tanto? Obviamente que existe modernidade, obviamente que existem novos comportamentos, né, chegando aqui, mas talvez o que não perder em Canudos, o que não perder em Campos, o que não perder, né, em Rio das Ostras, enfim, como é que a gente não se perde das nossas essências sem se deixar de modernizar, obviamente. Então, não sei se é essa sensação que você teve lá em Canudos, mas eu acho que isso é o que a gente vê, por exemplo, na mídia. Isso é o que a gente vê, por exemplo, nas marcas. Né? Todo mundo querendo ser igual a todo mundo e ninguém sendo ninguém. Então, isso eu fico reforçando muito, né? Eu estou sendo um pouco prolixo com relação a isso, repetitivo talvez, mas eu acho que o grande vale, né, da diferenciação, ela está na perda da essência. Então, acho que a internet trouxe essa coisa do comparativo. Então, de novo, psicologicamente falando, isso tem sido um tema muito discutido, porque a gente vive numa era muito grande de comparação e, às vezes, não dá para ter um Rolls Royce, né? Como um influencer lá tem, como alguém lá, um americano tem, e você quer viver aquela vida e, às vezes, essa vida não está compatível com a sua nesse momento. Então, assim, esse mundo de comparação da roupa, da maquiagem, da estética, né? A gente vai vendo todo mundo com os rostos iguais, com o mesmo perfil de roupa, com o mesmo, enfim. Então, esse comportamento muito pasteurizado, né? Talvez isso, e essa comparação excessiva ao mesmo tempo. Então, assim, eu só acho que a gente precisa pensar um pouco mais na gente, nessa nossa essência, né? Para que a gente possa refletir muito mais aquilo que a gente tem aqui dentro, do ponto de vista de essência, e obviamente aplicando a modernidade que está lá fora, né? Então, assim, o olhar extramuros, mas sem perder as essências que a gente tem efetivamente. Nogueira citou aí o exemplo da Rússia, e eu lembrei de alguns compositores clássicos russos, né? E também citei aqui alguns escritores, citei o Cris da Cunha, citei Mário Vargas, citei Sandro Amaray. Então, vou juntar as duas coisas para tentar resumir o que você falou. Um escritor russo, Leon Tolstói, que disse, no século XIX, eu acho que é uma coisa meio que imortal. Quer ser universal? Canta a tua aldeia. Né? Acho que isso é o que resume o que você está falando aí. Maravilhoso. E dentro dessa coisa, porque você apresentou agora uma aparente dicotomia, porque
As redes sociais são tidas como o território do superindivíduo. Esse território do superindivíduo acaba transformando tudo em tudo muito padronizado, né? Não é uma contradição. Como é que ela opera ao seu ver? Por exemplo, o que está acontecendo agora exatamente com as redes sociais, e quando eu falo com as redes sociais, do ponto de vista da mudança dos algoritmos, tá? Então, estou falando isso, em como as empresas estão lidando com isso. O próprio Instagram, agora, um mês e meio atrás, ele já começou a mudar o seu algoritmo e já lançou isso, o próprio head de marketing dele, né? Que é o Alan Mosseri, ele traz essa ideia de que esses conteúdos extremamente repetidos, eles terão menos alcance. Eles vão começar a ser mais podados, né? Então, ou seja, o próprio Instagram vendo isso, porque às vezes você abre uma página e essa página, o mesmo meme, vamos chamar assim, ele está aqui, repetida de maneira absurda. E você começa a ver aquilo, e aquilo não para nunca, né? Então aquele conteúdo está sempre aquele conteúdo requentado. Então daqui a 6 meses o meme volta de novo. De novo, a gente vive num país muito grande, né? A gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas, né? Obviamente que tem um lastro para poder gerar esse conteúdo por aí, mas a coisa está muito repetida, não está pensada, né? Ou seja, não está como marca, né? Acho que nós, como mentores de marca, como proprietários de marca e como marcas próprias, marcas pessoais, né? A gente precisa pensar mais em como refletir a nossa essência. De novo, falando sobre isso, mas acho que esse tem sido um grande abismo assim, dos nossos dias, né? Em como ficar só replicando as coisas e não criando as coisas. Eu acho que a mídia tradicional lá atrás, e aí a gente pode falar da galera da Madison Square, né? Então, a época dos anos 50, 60, onde nasce a publicidade, assim, ali, as buscas das referências, as buscas para poder comunicar como marca, era tudo muito mais complicado, era tudo muito mais personalizado, muito mais pensado, com muito mais tempo, né? Então, de novo, eu entendo muito que essa forma de só replicar as coisas, ela tem se trazido tudo muito igual. E a gente tem se perdido muito com relação a isso. Então está aí uma resposta com as próprias ferramentas de marketing digital, de mídia social, aparando já esse tipo de comportamento, né? Outra limitação também tem sido dar mais visibilidade aos pequenos produtores de conteúdo, considerando que eles estão criando muito mais do que replicando muito mais, né? Então, assim, o alcance também tem sido mudado para poder dar mais visibilidade às pessoas que estão criando coisas novas, independente do tamanho de perfil que eles têm, né, de seguidores. Então, isso é um movimento interessante. Isso reflete diretamente aquilo que a gente vem falando aqui ao longo do programa hoje, que é da necessidade da criação, né, de ter essência. Então, acho que essa internet que a gente vive, de novo, muito repetida, está sendo podada e está aí caminhando, espero eu também, ir para um movimento mais real. Douglas, vou fazer minha última pergunta no bloco, deixa para no guia aí para a gente passar para o próximo, são 8h20 já. Hoje se discute essa coisa, eu não gosto, para ser sincero, da expressão, porque eu acho ela uma contradição em si. É como falar, é uma coisa que eu não gosto, jornalista investigativo. É um pleonasmo. Verdade. Qual jornalista não é investigativo? Se não for, é jornalista, né? É como falar humorista engraçado, né? Não vejo muito sentido. Mas é pós-verdade, né? O que seria pós-verdade? Mas, enfim, é um conceito muito trabalhado hoje na academia, né? Está difundido popularmente. Como a publicidade trabalha com essa coisa da pós-verdade? E como também, e aí eu peço a você que tente fazer um exercício de advogado do diabo, como que a publicidade também não ajudou a criar esse conceito de pós-verdade em coisas, por exemplo, como propaganda de cigarro. Hollywood, o sucesso, Carlton, um raro prazer. Como que a publicidade ali, naquele momento, nos anos 60, 70, 80, 90,
até que foram proibidas essas propagandas, também não operou na pós-verdade. Já, para falar esse bloco já, vamos embora. Isso. Olha, tá aí um tema muito complexo, né, Luiz? A Luiz agora foi lá, né, foi fundo, né, no assunto. Acho que assim, primeiro que esse mundo do pós-verdade, ele traz muito uma coisa chamada viés da confirmação, né? Então, assim, essa que é a questão da identificação. Mas quando você trabalha uma marca e você entende quais são os hábitos de consumo daquele indivíduo naquele momento, então, por exemplo, está falando aí de Marlboro, né, que tinha o grande cowboy, né, forte, aventureiro, né, que trazia isso, as pessoas queriam se espelhar naquele modelo, né? E obviamente que também, como sociedade, acho que não só a marca, mas a sociedade, falando aqui da indústria tabagista, a sociedade via que fumar era o status. Então, assim, poxa, imagina que a gente entrava num avião naquela época com uma fumaceira danada. A gente entrava num restaurante com todo mundo fumando entre si, né? E tinha ali os fumantes passivos, né? Enfim, então, isso fazia muito mal para todo mundo. Mas existia um status. Era o status da riqueza, o status do poder, né? Então, fumar, da sedução. Então, o fumar trazia muito isso. Eu acho que a indústria publicitária, ela acaba se fazendo valer de uma época que vive, de um discurso que se vive, de um comportamento que se está vivendo, e potencializa, né? Acho que não só cria, mas também potencializa o comportamento em função dessas vendas. E aí sim, como o advogado do diabo está falando, né? Então, assim, é muito complexo, né? Eu acho que no momento que talvez não tenha a informação necessária de que o cigarro fazia tão mal, né? Que na época era tudo muito, muito bom, e o mercado estava ali para vender, tanto que a indústria do tabagista sempre rendeu muito mais dinheiro às agências daquela época, por isso falando, né, 50, 60, do que qualquer tipo de marca. Então, era o grande produto da época, né? Nós temos o petróleo hoje, acho que o produto aí tabagista, assim, o cigarro, ele era muito forte nesse sentido, né? Obviamente que depois as bebidas, né? Então, assim, acho que a gente, infelizmente, né, ou felizmente, dado momento ou dado produto, e você tem a escolha de defender uma bandeira ou não, né? Caso você acredite nela, eu acredito muito que, enfim, eu como agência de publicidade, como marca aqui na Dulivres, a gente abraça aquilo que a gente acredita, né? E não só pela venda e não só pelo resultado, mas a gente de fato trabalha aqui com aquilo que a gente acha bacana, que a gente acha positivo e que entende que é legal de trabalhar, né? Que faz bem. Mas eu acho que a gente abraça de comportamentos, abraça de costumes, abraça de comportamentos para fazer vender, né? Então, da mesma maneira que a gente quer trabalhar com o mercado de forma positiva, né? A gente trabalha muito com varejo, com o mercado de shopping centers no geral no Brasil. Então, a gente adota esses comportamentos. O comportamento da criança que brinca com a mãe no corredor de um shopping, né? A gente brinca muito com o comportamento de uma avó, de como é que ela chega, como é que uma senhora de meia idade, como é que uma mulher se comporta, e tudo isso transformado em conteúdo. Mas, enfim, eu acho que naquela época ela é complicado, né? Mas realmente muitas marcas aí abraçam o que tem para vender e vamos nessa. Então, realmente tem uma dicotomia aí, tem uma diferença aí. Pensamento, acho que, de novo, acho que são as escolhas. É aquilo que eu, como marca, abraço, adoto e quero falar. Então, e nessa era pós-verdade, né? Retocando sobre isso, tudo é muito sobre esse viés de confirmação, né? Então, assim, as pessoas estão muito rotuladas também, só naquilo que eu acredito, só naquilo que eu quero, e só sigo nesse caminho. Eu acho que tem outras vertentes aí que podem ser muito melhores quanto essa. Muito, muito bacana, muito legal esse final aí seu. Desculpa. As pessoas acreditam numa verdade e saem da frente. E não adianta querer ter argumento aí de outro mundo que você não vai convencê-lo. Não vai isso. Você falou, só para fechar aqui, já são 8h28, temos que fazer o intervalo. E aí a gente vai falar da importância da publicidade de ano de eleições municipais.
Tava ouvindo o Marcelo, que é CEO da Nestlé no Brasil. Aí outro também, ó, é Danoninho, aquele que vale por um bifinho, né? Muita proteína, quem não se lembra disso? Beto mesmo foi criado com muito Danoninho, né? Aqui, ele tem a Nestlé tem o YoPro, é um leite, né, de muita proteína, principalmente para os atletas, né, que malham muito e tal. Ele falou, cara, não gastamos um centavo em publicidade aberta e nada. Toda a nossa publicidade de 2023 foi nos pequenos influenciadores de academia, corredores e tal. É esses caras que estão dando retorno pra gente. Muito legal, é bom te ouvir aí, ser bem antenado. Bom, são 8h29, então, Aloysio, meu caro Douglas Oliveira, rapidamente o intervalo. Você que está nos acompanhando, vamos falar de publicidade agora nesse ano de eleição. E aí o couro come, amigo. Aí é briga de foice no escuro. Vamos saber como é que Douglas vai falar pra gente aqui sobre este ano aí, como é que vai ser. Ainda mais com esse negócio de inteligência artificial aí, bicho, olha, tá complicado. Vamos lá, são 8h29, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos a seguir. Toda a riqueza da cana-de-açúcar